Olá, curso de administração da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli e a nossa aula de hoje é gestão de serviços. Vamos para mais uma aula de gestão de serviços. Temos bastante material aqui para passar para vocês, e a gente vai ter aí um semestre longo com muita coisa pra gente ver, pra gente descobrir, pra gente aprender, tá certo? Um abraço pra vocês e vamos que vamos! Olá, curso de administração da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória. Sou o professor Alex Caparelli, nossa disciplina é Gestão de Serviços. Hoje a gente vai ver bastante coisa aqui que ficou para trás. A gente tem muita matéria para passar para vocês. Nós terminamos a aula passada falando dos 7 critérios. Dá uma olhadinha ali, olha ali. Os 7 critérios da boa qualidade percebida, né? Que aí eu falei de profissionalismo e habilidades, atitudes e comportamentos, acessibilidade e flexibilidade, confiabilidade e integridade, recuperação de serviço, panorama de serviços, o servicescape, e a reputação e a credibilidade. Aí hoje a gente vai continuar falando pode olhar aqui, qualidade do relacionamento, a dinâmica da formação da qualidade. E aí eu trago um material, claro, tá dentro do livro do Gromos aí, né? Eu vou utilizar essa obra aqui nessa primeira parte, nesse primeiro bimestre, pelo menos, né? E eu trouxe algumas estruturas aqui, que tá no livro, né? A estrutura de Maria Homond, por exemplo, né? A qualidade percebida numa estrutura de relacionamento e também um modelo de Standvik, né, da qualidade do relacionamento. Bastante coisa aqui, bastante coisa interessante. A gente vai tratar de bastante coisa aqui sobre relacionamento. Essa aula de hoje é bastante comportamental, inclusive, né, para que vocês possam fazer essa associação da qualidade percebida, com o comportamento tanto empresarial das pessoas da empresa e o comportamento do consumidor também. Tá? Então, iniciando, veja aqui a estrutura de Maria Homond. Olha, bom, eu inicio esse slide aqui, né? Qualidade de relacionamento. Estou falando de qualidade do relacionamento. A dinâmica da formação da qualidade. Primeira coisa que eu trago para vocês é a estrutura de Maria Homond, análise das interações contínuas. Tá? Que são eles? Atos, episódios, sequência e relacionamento. Ela desenvolveu essa tese para mostrar como são as interações contínuas, né? De onde surge para onde vai, passa por onde, como se transforma. Primeira coisa ali, que são os atos. Qualquer interação com o provedor, qualquer uma, telefonema, solicitação, passar na frente e perguntar, qualquer coisa. Né? Após os atos, eu tenho os episódios. Os episódios ocorrem com um agrupamento de atos. Por exemplo, pagar uma conta na internet, fazer uma negociação e tal, e vários atos desse aí, pode ser até daquilo que foi perguntado. O terceiro é a sequência. A sequência nós tivemos atos, depois tivemos os episódios. Os episódios é o agrupamento dos atos. Agora a gente tem a sequência, que é o agrupamento dos episódios. Então o projeto, uma campanha de comunicação, uma campanha de marketing, vários episódios que podem ocorrer aqui. Né? Então um agrupamento de todos esses episódios para você poder chegar a essa interação contínua. E por último, o relacionamento, que é o agregado de diversas sequências e seus componentes menores. Olha só. Essa estrutura eu trouxe só para mostrar para vocês, né, algumas teses de alguns autores aí que eles acabam trazendo essa parte comportamental para a gente poder entender. E como que a gente entende as interações contínuas? Nós estamos falando da dinâmica da formação da qualidade, a qualidade do relacionamento.
Então, uma das estruturas que o autor abordou, nos colocou na sua obra, é essa estrutura de Maria Hammond. Né? E o que é para entender? Existem atos, que são coisas isoladas, né? Qualquer interação com o provedor. Passar um e-mail, dar um telefonema, perguntar alguma coisa, mandar alguém perguntar, também é um ato isolado de interação. Bom, se eu tiver um agrupamento disso aqui, vários atos, eu já crio um episódio. Tá? Por exemplo, eu tenho vários atos que é o contato, mas eu posso criar um episódio que esses contatos eu sugiro uma outra coisa, um outro serviço, ele pode pagar por internet, ele pode fazer uma negociação. Então é um agrupamento de vários atos, negociar, pagar, transferir, buscar, levar, e aí eu formo um episódio. O agrupamento desses episódios, ele é chamado de sequência. Que aí eu faço um agrupamento, um grupo de episódios. Que é negociar, pagar, buscar, levar e tal. Aí ele passa a ser o quê? Um projeto para poder desenvolver e fazer isso aí tudo. Um projeto, uma campanha de comunicação, uma campanha de marketing, para eu atingir, né, um grupo de episódios. Né? A intenção do ato lá atrás. E se eu tiver um agrupamento de episódios, né, o agregado de diversas sequências disso aqui, dessas diversas sequências, que é o agrupamento de episódios, eu tenho o relacionamento então. Tá? O agregado de diversas sequências e seus componentes menores. Então veja que para eu ter um relacionamento, que é essa última parte, eu precisei ter um ato, um episódio e uma sequência. E os agrupamentos deles, aí eu passo a ter um relacionamento. Por isso que é importante uma coisa dentro do marketing, que chama marketing de relacionamento com os clientes ou com os consumidores. Tem uma nomenclatura chamada CRM, que é o Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Né? E ele surgiu também como um software, desse software para poder fazer a gestão do relacionamento desses clientes, surgiu então essa disciplina ou essa matéria chamada CRM. Importantíssimo, gente. A gente vai ver no marketing, mas é importantíssimo a gente ter o conhecimento, não só o conhecimento, mas também fazer o marketing de relacionamento com os clientes. Eu vou ter uma dinâmica da formação de qualidade do relacionamento com os clientes, então, assim, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, tá? Segundo, qualidade percebida em uma estrutura de relacionamento. A percepção de qualidade em um dado instante incide sobre os instantes ou interações subsequentes e sobre suas expectativas de qualidade daquele serviço. Outro. Percepções em primeiro nível, o ato, repercutem nas de segundo nível, o episódio. Se o ato já começou errado, o episódio também. Tá? E assim sucessivamente, né? Ato, episódio, sequência e relacionamento. O acúmulo de experiências vai compondo a qualidade do relacionamento e influencia a percepção de qualidade do cliente frente à empresa e sua oferta ou serviço. Veja, pessoal, que nessa situação, né, da qualidade percebida em uma estrutura do relacionamento, né, eu já peguei aquele gancho lá, aquele elo da estrutura de Hammond, que eu cheguei no relacionamento, e agora eu começo, dentro da nossa matéria, falar da qualidade percebida em uma estrutura do relacionamento. Bom, que eu já tenho o relacionamento da última, eu preciso ver agora a percepção da qualidade, né, e a percepção dos níveis. Percepção, começar a ver, enxergar e entender toda essa situação aí, né? Então, dentro da qualidade percebida em uma estrutura do relacionamento, a primeira coisa é a percepção da qualidade que em um dado momento incide sobre os instantes e as interações subsequentes.
é quando a estrutura anterior diz o ato já começa correto, o episódio se transforma num aglomerado de coisas corretas, a sequência, né, desses episódios aí, dos agrupamentos dos atos e dos episódios, se torna um relacionamento, né, perfeito. Perfeito não digo porque relacionamento perfeito não existe, né? Mas um relacionamento satisfatório, que traga resultados, né, que traga pra gente lucros, né? Vamos dizer assim, né? Já que fazer mercado, fazer negócios, e todo o objetivo de qualquer negócio é o lucro, né? Então eu venho com essa percepção da qualidade desde o ato, episódio, sequência, o relacionamento, os dados subsequentes, e também sobre as expectativas da qualidade naquele serviço. Porque existe uma expectativa muito grande da pessoa que contrata um serviço. Sempre. Você contrata um cara para fazer o muro, a expectativa é que o muro saia perfeito, bonito, bem feito, forte, resistente, uma aparência legal, e não umas coisas tortas que a gente vê por aí, né? A perspectiva de qualidade é aquilo que o cliente, a pessoa que vai usufruir desse serviço prestado, né, a gente precisa levar em consideração que ele recebeu isso muito bem, como eu já falei anteriormente, e que ele tem a satisfação do resultado desse serviço. Porque as pessoas contratam um serviço para resolver algum problema. Se eu vou no dentista é para resolver um problema, né? Ou fazer uma limpeza, eliminar uma cárie, qualquer coisa nesse sentido aí, né? Arrumar alguma coisa. Se eu vou no médico é porque eu estou com um problema de saúde. Se eu contrato um consultor é porque a minha empresa está precisando de uma consultoria. Agora, que qualidade eu vou ter de resultado disso tudo? Pensa bem. A expectativa de qualidade naquele serviço. O resultado pode não ser até tão grande, mas causa satisfação. Posso fazer uma coisa até óbvia, porque acontece muito dentro dos serviços assim. Você vai dar uma assistência a uma empresa e você começa a levantar informações, fazer as suas pesquisas, e dentro dessas pesquisas você diz assim, olha, mas você não está fazendo tal coisa? A gente fala, não, mas não tá por quê? Então você tem que fazer isso aqui. Ah, tá, mas isso aí eu já sabia. Você, mas não tá fazendo por quê então? Sabia, mas não tá fazendo. Então faça, que isso aqui vai dar resultado. Acaba sendo uma resposta simples, todos ganharam, ele ganhou, eu ganhei. Mas causou satisfação. Ele falou, pô, se o cara não desperta esse em mim, se não tem uma pessoa que vem de fora pra me dar esse toque aqui, eu não ia saber como fazer. Né? Então, essa interação, a expectativa da qualidade daquele serviço vem, às vezes, de uma interação muito simples. Ela espera que resolva um problema, né, que tenha qualidade naquilo. Agora, pô, não adianta eu ir no psicólogo fazer 30 sessões e não resolver meu problema. Tô afundando cada vez mais, tô querendo me matar, tô querendo usar drogas. Então não adianta, né? Você muda de psicólogo ou muda a forma que está fazendo o seu tratamento, né? Porque não deu muito certo ali. Com consultoria, assessoria, é a mesma coisa. Às vezes você contrata um consultor para fazer um determinado trabalho, né? Melhorar algumas situações aí da empresa, e ele não faz. Às vezes é tão crônico que ninguém consegue resolver. O jeito é abandonar, vender a empresa ou fechar as portas. E isso acontece, já aconteceu comigo também, de chegar e dizer, meu amigo, vende, você não tem salvação. Porque você não tem recurso, você não tem de onde tirar dinheiro para investir aqui. Você está com um problema no banco, você está com vários problemas. Então como que faz? Tem que vender. Aí é problema sério. Aí você não vai ter a expectativa positiva, você vai ter negativa. Problemão. Né? E a outra da percepção em primeiro nível, pode ler ali de novo, ó. A percepção em primeiro nível, olha que começa a desencadear lá no ato, lá
repercute no segundo, que é o episódio, e depois vai para a sequência até chegar no relacionamento. Como diz ali, assim sucessivamente. Então esse acúmulo de experiências vai compondo a qualidade do relacionamento. Influencia na percepção da qualidade do cliente em frente à empresa e sua oferta. Veja. Aquela estrutura que Helmond desenvolveu, o ato, episódio, sequência e relacionamento, ela tem que ser trabalhada posteriormente. A gente falou da percepção da qualidade em um dado instante, subsequentes, né? E depois as percepções do primeiro a esse último nível que é o relacionamento. O acúmulo de todas essas experiências, ela compõe então a qualidade do relacionamento. Pode ser mesmo aquela qualidade percebida. Tá? Por quê? Porque o ato, o episódio, a sequência e o relacionamento foram muito bem desenvolvidos por partes, né? Por cada parte do processo aí. Então ele tem sim essa influência, ele influencia a percepção da qualidade do cliente frente à empresa e a oferta de serviço. Por quê? Porque foi tudo feito da maneira correta, cada passo desse aqui. O simples ato isolado já foi bem feito. O que desenvolveu, desencadeou episódio, sequência, até chegar no relacionamento. Então o relacionamento não é simplesmente ter o contato, já me relacionei. Não, é preciso um certo planejamento para isso também. A empresa tem que estar preparada, as pessoas que lá servem, elas têm que estar preparadas para poder desenvolver um relacionamento. E para isso ela tem que ter percepção das partes que a compõem e os processos que deverão ser feitos por essas partes. Os simples atos, os episódios, as sequências, né, as sequências dos episódios, esse agrupamento, para a gente poder chegar então a essa situação aí. Tá bem? Então essa é a qualidade percebida em uma estrutura do relacionamento. Você estrutura, principalmente você faz um planejamento de tudo isso aí. Desse agrupamento, dessa história toda aí. Aí, né, dentro ainda dessa qualidade aqui percebida, né, pelo cliente, aquele que vai usar, né, tudo isso aí, aí eu já começo a entrar em umas outras esferas aqui, num outro modelo, um modelo de Strandvik, né, da qualidade do relacionamento, que isso também é uma outra ideia, uma outra tese aqui que a gente pode olhar, perceber o que fazer para poder melhorar também as nossas condições do relacionamento. Veja aqui a nossa tela. Bom, dentro da qualidade de serviço de relacionamento, então, vamos falar do modelo de... eu não sei pronunciar esse nome holandês aqui não, mas é Linander Strandvik, da qualidade de relacionamento. A gente conhece pelo modelo Strandvik. Então ele tem aqui, ó, a distinção entre a qualidade no serviço de episódio, olha lá o modelo Helmond de episódio, e o de relacionamento. Segundo, incorpora a satisfação e valor percebido pelo cliente às estruturas de qualidade. Permite extensão da noção limitada de desconfirmação. Outra, inclui variáveis comportamentais do cliente e considera a influência da satisfação prévia nos encontros futuros e relaciona outros fatores que causam um impacto sobre os relacionamentos ou sobre o comportamento, o relacionamento do comportamento. Certo? Então veja. Veja que esse modelo de Strandvik, ele já começa a ter como base o modelo Helmond. Então ele traz aquela ideia que Helmond colocou, desenvolveu uma outra tese, uma outra ideia na qualidade de relacionamento. Então ele abordou aqui cinco partes, né, 5 fases ali, para poder explicar a qualidade do relacionamento. Né? Muita coisa para a gente pensar, e eu até falo para vocês o seguinte: quando a gente é leigo, a gente não estuda, a gente não imagina que existam tantas coisas, né, por trás de um relacionamento. E aí, se eu estou trabalhando, tentando desenvolver a
qualidade do relacionamento, eu tenho lá, eu vi ali, não vi? Estrutura de Hammond, né? Tive ato, né? Tive episódios, sequência e depois o relacionamento, tá? Tudo uma sequência disso aqui, tá? E agora eu preciso desenvolver um melhor relacionamento, uma qualidade, a qualidade do relacionamento. Primeira coisa então que Strandvik vem e diz o seguinte: distinção entre qualidade no nível de episódio e de relacionamento. Veja que ele pegou o episódio lá atrás. O que é a distinção entre a qualidade no nível do episódio e do relacionamento? Ele pede para que você tenha consciência, interpretação, saiba o que acontece em cada parte daquela. Né? Faça a distinção entre o episódio, entre o ato, entre o episódio, entre o relacionamento. Cada um deve ser trabalhado da forma correta, como deve ser trabalhado cada parte dessa aí. Certo? Então a distinção entre a qualidade no nível de episódio e no nível de relacionamento. Porque aquele agrupamento lá atrás precisa interferir positivamente e não negativamente. E aí aquele cedo controle das funções administrativas faz com que você faça o controle e avaliação aí. Então poderia dizer que a modelo de Strandvik vem depois do modelo de Hammond e eu tenho que aplicar os dois? Sim, mas não necessariamente. Não sou obrigado a aplicar os dois modelos. Nenhum dos dois modelos eu sou obrigado a aplicar. Mas se eu tiver um conhecimento a respeito do que ocorre nessas partes, eu vou saber lidar melhor. E essa história do saber lidar melhor, é por isso que vocês vieram para a academia. Vocês vieram para a faculdade para aprender a aprofundar os detalhes dessas relações de negócios, do business. Então o que acontece? Aqui vocês entendem que a qualidade do relacionamento passa por todas essas etapas. Se eu analisar ali, eu consigo depois, numa consultoria, numa gerência, numa direção, eu consigo visualizar onde deu errado quando eu tiver que fazer análise e avaliação. Por quê? Porque eu sei todos os passos, o ato, o episódio, sequência, tudo, eu sei tudo. Então eu posso lançar o meu olhar para trás e verificar em cada parte dessa aí onde houve erro, onde não funcionou direito. Então você aprofunda o assunto. Veja que interessante que é essa situação da academia que a gente estuda, que a gente trabalha, né? Porque aí eu consigo ver detalhes que uma pessoa leiga não vê. Ela não passou por esse treinamento, por esse conhecimento, né? Ela não lidou com isso aqui para chegar agora e vai dizer, não, dá uma olhadinha lá no ato lá. O erro tá já desde o início. Ou na sequência, que é aquele agrupamento lá. Aí você já fica esperto aqui. Então a distinção entre a qualidade do nível de episódio de relacionamento é necessário que você tenha esse conhecimento. O outro lá, olha, incorpora satisfação e valor percebido pelo cliente às estruturas da qualidade. Incorporar satisfação e valor percebido pelo cliente às estruturas da qualidade. O que significa isso? Se você já estava distinguindo, se você já estava fazendo distinção ali atrás, agora você já tem uma visão um pouco mais ampla de conhecimento, de entendimento. Então você começa a incorporar satisfação e valor percebido pelo cliente nas estruturas de qualidade. Para eu ter qualidade, seja normativo ou não, o colocado ali, usual, eu preciso criar uma estrutura. Para se ter qualidade, então eu preciso fazer tal coisas. As normas, às vezes, informais. Essas normas, tanto formais quanto informais, ela cria-se uma estrutura. Eu faço como se fosse um plano, um planejamento. E lá existem os pontos para que as pessoas tenham que desenvolver para ter qualidade para o cliente. Então, toda aquela satisfação e o valor percebido pelo cliente, que a gente já entendeu, eu incorporo as estruturas de qualidade. Então eu passo a pregar a qualidade de uma forma assim. Eu já entendi que o que causa valor e satisfação
o valor percebido é satisfação, no cliente é aquilo. Então, aquilo vai ser incorporado dentro da estrutura da qualidade que nós utilizaremos. Beleza? Outro, olha ali. Permite a extensão da noção limitada de desconfirmação. Olha aqui, nós estudamos desconfirmação lá atrás, tá? Então, permite a extensão dessa noção limitada dessa desconfirmação. Olha só, vocês se lembram da primeira aula gravada que eu falei da mensuração da qualidade percebida pelo cliente? Lá eu falava de desconfirmação. Quão bem o serviço atendeu às expectativas do cliente. Então é isso que a gente está tratando na desconfirmação agora. Permitir a extensão da noção limitada da desconfirmação. Eu estou, de fato, provando ali, dentro dessa desconfirmação. E depois inclui variáveis comportamentais do cliente. O que são as variáveis comportamentais dos clientes? Lá no MART, a gente estuda alguns ambientes e dentro deles a gente tem, lá na demografia, por exemplo, além das densidades, os comportamentais. E a gente tem o psicográfico, que a gente estuda lá no marketing. As variáveis comportamentais do cliente, eu preciso entender toda essa cadeia dessas variações do comportamento. Ninguém tem um comportamento igual ao outro, mas a gente pode ter comportamentos semelhantes. Eu, por exemplo, que gosto do bom e velho rock and roll, antes da pandemia eu ia num barzinho de rock e eu sabia que as pessoas lá são pessoas com comportamentos semelhantes que o meu. Gosto de tomar uma cerveja artesanal, pelo menos no lugar que eu frequento, uma cerveja boa, gosto de ouvir um bom e velho rock and roll, gosta de um ambiente sadio, com comportamentos sadios. Claro que existem outros bares aí que a putaria generalizada, Então eu não gosto desse tipo de ambiente, eu não vou. Então a gente se assemelha aqui. Então cada cliente tem um comportamento diferenciado, mas eles podem se assemelhar no grupo. Por isso que a gente faz a análise dos ambientes de marketing, E claro que dentro desses ambientes a gente tem várias coisas que para serem analisadas. E uma das situações é o comportamental, o psicográfico, o psicológico. Kotler fala muito disso aí. O neuromarketing prova muita coisa a respeito disso também, e mostra que alguns grupos se assemelham e individualmente cada um tem o seu comportamento. Pode ser até mais assemelhado ou não. Então entenda que você não está fazendo um produto generalizado para todo mundo. Não é uma commodity. Se você estiver trabalhando com commodity, aí sim. E mesmo assim ainda haverá quem não goste. Quem não coma arroz, por exemplo. Tá? Ele é mais generalizado, mas ele não é exclusivo. Ou ele não é o suprassumo dos alimentos. Alguém sempre não vai com a cara aí. Então cada pessoa, cada um desses aqui tem um comportamento diferenciado. E o outro ali, o último, olha só. Considera a influência da satisfação prévia nos encontros futuros e relaciona outros fatores que causam impacto sobre o comportamento. Olha, cada influência de satisfação prévia nos encontros futuros e relaciona fatores que causam impacto sobre o comportamento. Tem um monte de ideias ali embaixo ali sobre os ambientes, legais, político-legal, econômicos, tecnológicos, geográficos, também os demográficos, relacionamentos ao conhecimento, sociais e culturais, sociocultural, os ideológicos e os psicológicos, psicográficos. Então veja, pessoal, aqui dentro desse material aqui, a consideração da influência da satisfação nos encontros futuros, ele se relaciona com outros fatores
E esses outros fatores é o que causa o impacto sobre o comportamento. Aqui, nesse material, foi colocado aquelas 6 forças ambientais que a gente trata no marketing: ambiente demográfico, ambiente tecnológico, econômico, político-legal, sociocultural e o natural. Que a gente sofre influência na satisfação por esses ambientes. Além desses aqui, a gente tem também o geográfico, que é de localização, que a gente pode tratar lá dentro do demográfico também, quando se tratar de analisar a população e a localização onde elas estão, o relacionamento do conhecimento, o relacionamento do saber com os próprios clientes, né? Além dos ideológicos, psicológicos e psicográficos, porque a análise psicológica, psicográfica é importante em tudo isso aqui para a gente poder entender também, né, a forma como o cliente se comporta, como ele age, como ele pensa e como ele absorve muito bem as campanhas e aquilo que a gente propõe para eles. Beleza? Bom, pessoal, agora nessa segunda parte da nossa aula, nessa parte final agora, nós vamos ver as dinâmicas. O que a gente vai trabalhar nessa relação da dinâmica, ainda dando sequência, né, um elo nesse material que a gente vem falando do Hellman, de Sadvik, né, dessas ações de comportamentos, dos ambientes, né, e várias outras coisas, né. Então eu trago para vocês já essa capa aqui mostrando dinâmica, dá uma olhadinha ali, ó. Dinâmica, essa galerinha bonita aí fazendo a análise da dinâmica do comportamento, né? E aí já na sequência eu tenho essa outra tela aqui falando da dinâmica das expectativas e do modelo dinâmico das expectativas. O que é a dinâmica das expectativas? Clientes podem esperar aspectos em estágios posteriores do relacionamento, que são diferentes dos aspectos em estágios anteriores. Olha essa situação, olha aqui para mim, ó. Vou criar uma dinâmica das expectativas. O que é uma expectativa? Expectativa é alguma coisa que eu espero. Se eu estou contratando um serviço, qual é a minha expectativa? Que ele saia correto, bacana, bonito, sem prejuízos e coisa e tal. Tá? Agora, como que funciona essa dinâmica das expectativas? Eu preciso entender as partes. Assim como nós entendemos, né, a questão da qualidade, que nós falamos ali atrás, os passos, os processos, o que leva a isso. Então, quando a gente vai montar a estrutura da qualidade, a gente pensa em atos, em episódios, né, tudo aquele negócio que eu falei para vocês. Agora, nesta outra situação, no modelo das expectativas, o modelo dinâmico das expectativas, a gente também precisa pensar semelhante. Como que ocorre nesses processos, nessas partes, em tudo isso aí? Veja, clientes podem esperar os aspectos e estágios posteriores do relacionamento, sim ou não? Sim. Eles são diferentes dos estágios anteriores? Sim. Mas eles podem ser iguais ou semelhantes e podem ter dentro dessa sequência tudo aquilo que nós montamos no plano na nossa estrutura da qualidade. Como? Dá uma olhada, interpreta, dá uma olhada nessa relação. O cliente pode esperar os aspectos em estágios posteriores do relacionamento. Eu espero, no mínimo, que tenhamos um bom relacionamento, que você possa praticar o seu serviço, a sua atividade e que eu tenha resultados bons e positivos sobre isso. Posso também esperar coisa ruim. O cara é meia boca, não tem serviço para pagar um bom, vou fazer nesse aqui mesmo. Isso aqui me lembrou isso aqui. Eu tenho um amigo que ele é tatuador, né? Maurício Júnior. Inclusive eu faço as minhas tatuagens lá com ele, né? O Maurício ele é muito bom tatuador. Ele é um dos únicos aqui na cidade que consegue pegar uma foto e colocar o rosto da pessoa aqui igual, né? O cara é muito experiente já. Então o Maurício é um baita de um cara, né? Eu vou fazer um jabá aqui pra ele, como diz o Neto, né? Fazer uma publicidade aqui, porque de fato ele merece, ele é uma boa pessoa, uma pessoa honesta, e o trabalho dele é muito bem feito.
Uma vez eu contratei ele para cobrir uma outra tatuagem que eu tinha, mais antiga, e ficou muito bonita em cima, né? Desenhei um instrumento, um contrabaixo que eu tenho, né? Meu primeiro instrumento contrabaixo, e ficou lindo, e eu tenho até hoje, e mostro para todo mundo aqui, o tá aqui no meu braço, aqui, bem aqui. Agora, veja a relação que eu vou fazer das expectativas que tivemos anteriormente e futuramente. Anteriormente, se eu for trabalhar com o Maurício, eu sei que ele vai fazer uma tatuagem boa pra mim, porque eu confio, eu já conheço o trabalho dele. Aí vem o coleguinha e fala assim, faz ali no fulano, ele é barateiro, hein? Aí você vai ali no fulano e faz a tatuagem com ele, é mais barata. Pode sair uma coisa horrorosa. Você vai dizer, nossa, mano, o que eu fui fazer? Por que eu saí do Maurício pra ir lá no Zé das Tatu? Aí eu vou ter problemas. Porque a minha expectativa, ela já entrou assim, será que esse cara é bom? Será que ele vai fazer uma coisa bacana? E aí o resultado é negativo. Ou positivo. Pô, muito mais do que eu esperava, né? Paguei mais barato e saiu muito bom. O que é mais barato não é sinônimo sempre de coisa ruim. E o mais caro de coisa boa. Mas normalmente é. Normalmente serviços mais caros é porque o cara já tem a agenda cheia, a resposta que ele tem é sempre muito boa e positiva, então essa procura, essa demanda faz com que o produto encareça, nesse caso o serviço encareça. Tá? Então, muito cuidado nessa situação aí, porque o cliente pode esperar um aspecto em estágios posteriores do relacionamento, já conhecido. Sem conhecer, ele pode esperar também uma coisa ruim, não muito positiva. Mas ela é diferente das anteriores para as posteriores, né? Então essa é a dinâmica das expectativas. Eu tenho expectativa anterior, já sei como vai sair, então eu posso esperar coisa que eu já conheço. E daquilo que eu não conheço é uma incógnita, ainda. Apesar de eu ter pesquisado, ter visto que eu quero trabalhar bem, todo esse negócio aí, certo? O outro já é o modelo dinâmico dessas expectativas, porque primeiro eu vi a dinâmica das expectativas, agora o modelo dessa dinâmica. Olha ali, de novo. O modelo dinâmico das expectativas, ele fala, primeiro, das expectativas difusas. Existem quando clientes esperam que o prestador resolva um problema. A gente contrata serviço sempre para resolver um problema, mas não tem uma noção clara do que vai ser feito. Então é uma expectativa difusa. Segunda, do modelo dinâmico das expectativas, são as expectativas explícitas. Elas estão claras na cabeça do cliente antes dos processos de serviço. Elas podem ser divididas em realistas e não realistas, conforme a interpretação de quem vai fazer. E a terceira, as expectativas implícitas. Elas referem-se, vamos corrigir o português aqui, a elementos de um serviço que são tão óbvios para os clientes. Pessoal, eu fiz esse errinho de português aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. A língua portuguesa é uma língua muito difícil, talvez uma das mais difíceis do mundo. A gente comete erros de português o tempo todo, até mesmo os letrados, doutores em letras. É comum o brasileiro cometer erro de português. Muitos erros de português a gente comete propositalmente ou porque é muito coloquial. Não é muito legal eu numa aula de academia aqui, de faculdade, tá cometendo erros de português aí. No coloquial eu posso. Então, às vezes, quando a gente está explicando uma coisa de forma assim, simples, de maneira coloquial, a gente até comete erros de português. Não é que a gente não sabe o português. Eu sei o português. Mas, às vezes, a gente come a letrinha S do plural, né? A gente coloca de um modo mais acessível para a pessoa entender e, né? E aí todo mundo entende. Mas não é que a gente não sabe, não. A gente entende sim, tá? Beleza? Então, só para dizer para vocês que às vezes o erro de português aqui não é porque a gente não sabe, é porque a gente quis pôr... Tive uma pequena interrupção aqui, porque meu telefone tocou no meio da gravação, né? A minha mãe tá no hospital com Covid, infelizmente, né?
E ela acabou me ligando com a câmera lá, né, pra dizer que, ó, tô bem e tal, né. A médica conversou comigo também, por isso que deu essa interrupidinha aqui, né. Eu tava falando de português e errando o português aqui, essa pequena interrupção. Mas vamos continuar aqui que a gente tá quase terminando aqui, faltam uns 20 minutinhos aqui pra gente terminar essa aula de hoje, né. Então, dentro do modelo da dinâmica das expectativas, né, explicando essas três aqui, pra gente entender como se forma ela e entender quais são as expectativas, como ela se projeta para a gente poder entender a expectativa do cliente, né? A primeira, olha ali, ó, a primeira ali, ó, expectativas difusas. Existem quando clientes esperam que o prestador resolva um problema, mas não tem uma noção clara do que deve ser feito, do que tem que ser feito, né? Gente, olha, expectativa difusa. Isso acontece muito na consultoria. O cliente liga lá, professor, tô precisando da tua ajuda aqui. Tô com um problema aqui, rapaz do céu, que eu não consigo ver solução dentro da empresa. O que ele está dizendo assim, olha, o cliente espera que o prestador resolva um problema. Eu tenho um problema na empresa. E aí você pergunta, qual é o problema? Ele fala, não tenho a mínima noção. Eu não sei o que está causando esse problema aqui na nossa empresa, na nossa estrutura. Por isso que eu estou te pedindo ajuda. Então, é uma expectativa difusa. Ele sabe que tem problema, mas não sabe o que é. Muitas empresas chegam assim e falam, eu não sei, não consigo fechar o caixa, não estou tendo lucro. Por que você não está tendo lucro? Não está vendendo? Não, está vendendo. Eu não sei por quê. Aí você entra lá na organização, faz um cálculo bem grandão, né? Um cálculo que eu digo assim, um diagnóstico, e verifica uma porção de erros sucessíveis. Desde, se estivesse falando de relacionamento das vendas, desde os atos. Né? Vamos falar de uma coisa um pouco maior agora, que a gente entendeu, né, essa questão da qualidade. Vamos entender uma coisa mais ampla aqui sobre as expectativas, então, do serviço e da qualidade do serviço. Essa difusa, ele não sabe que tem. Você vai lá, faz toda essa visualização, levanta tudo, o que importa ali em cada parte do processo para poder entender por que não está obtendo lucro. Se está vendendo e não está tendo lucro, tem coisa errada aí. Alguém está gastando mais do que está arrecadando. Certo? Então vamos lá. Aí você chega numa determinada hora, você fala assim, escuta aqui, qual que é a sua margem de lucro? Às vezes a gente consegue ver aí no balanço da empresa, a gente já visualiza, mas normalmente eles passam informações erradas ou para o escritório ou para o financeiro, e aí acaba essa informação desencadeando uma sucessão de erros. Qual que é a sua margem de lucro? Aí ele fala 100%. 100% de margem de lucro? Se tem 100% de margem de lucro, você tem um determinado produto, você vende a X, para você atingir o ponto de equilíbrio, você tem que vender tantas unidades, correto? É assim que se calcula, correto? Onde você chegou ao cálculo que você está vendendo ele com uma margem de lucro de 100%? Como? Eu pago R$10 na peça e vendo por 20. Você não tem 100% de lucro, amigo. Você pagou 10, vendeu por 20, você não tem 100% de lucro. Mas como não 10? 100% 20. Só que você precisa deduzir custos e despesas. Entendeu? Para você chegar ao ponto de equilíbrio, você tem que ser deduzido ali custos variáveis e fixos, despesas variáveis e fixas. Aí você vai chegar a um certo montante, tá? E aí você vai saber quantas unidades dessa você precisa vender para você atingir o ponto de equilíbrio, que é o total dos seus custos e despesas, incluído tudo, até investimentos. Vai dar 100%? Aí o cara fala, não, louco, paguei um monte de coisa.
Desses R$20 eu paguei R$10 no produto, mais R$1 de comissão, mais energia, água, luz, telefone, secretário, funcionário, impostos, blá. Quanto que deu isso aí? R$22. Bom, se você pagou 10, está vendendo por 20 e o preço de custo, o ponto de equilíbrio está em 22, você está tomando prejuízo de 2. É por isso que não está fechando a conta. Mas o que eu tenho que fazer então? Você tem que vender acima de 22. Porque se você vender a 22, você vai ter um ponto de equilíbrio, você vai empatar, você não vai lucrar nada. Ah, é? É. Você fez o cálculo errado. Então nunca leve em consideração que você vender pelo dobro que você comprou, você está tendo 100% de lucro. Não é. Não é. 100% de lucro é quando você atinge o ponto de equilíbrio e sabe que para você vender esse produto e não perder, você tem que vender ele a 22. 22. Para ter 100% de lucro, eu tenho que vender ele a 44. Porque eu paguei 10, mas eu tive mais 12 de despesas e custos. Então ele foi para 22, o custo dele. Então eu tenho que vender a 44 para ter 100%. E não vender a 20, que eu estou tendo prejuízo de 2. Certo? Então dentro de uma expectativa difusa, normalmente acontece isso. O cara não sabe o que é que está acontecendo. Ele sabe que tem coisa errada ali, mas ele não sabe o que está acontecendo. Tá certo? Segunda coisa, pode até dar uma olhada, ó. Expectativas explícitas. Estão claras na cabeça do cliente antes dos processos de serviço. Elas podem ser divididas em realistas e não realistas. Olha só, explícita, fazendo a ligação do realista e não do realista. Né? Olha aqui para mim. Ó. Explícitas, está clara na mente do consumidor, do cliente, né? Antes do processo do serviço, antes de eu contratar. Então ela consegue verificar e também consegue discernir se ela é realista ou não. Ela pode ser dividida aí. Se eu voltar àquela situação lá do lucro, o cara pode dizer para mim, olha, professor, eu tô pagando 10, meu ponto de equilíbrio é 22, mas eu não tô conseguindo calcular ou achar uma estratégia para vender acima disso, porque eu tenho concorrência, eu tenho uma porção de outras coisas que envolve aí, e aí eu não consigo chegar a esse valor. O que você pode fazer para me ajudar? Faça assim mesmo e venda por 44? Você vai dizer, olha, não é muito realista isso. Né? Ou eu lucro menos para tentar competir com os meus concorrentes, eu baixo minha margem de lucro para ficar mais competitivo. E aí eu ganho na quantidade, não, né, na qualidade ou na unidade. Essa é mais realista. Entendendo? Então é essa aí que vem. Ela é explícita, ele sabe o que está acontecendo. Enquanto é difusa, ele não sabe o que é, ele até me contrata para isso. Outra coisa, eu contrato, só para você ter ideia nessas duas aqui, eu contrato um encanador e digo assim, o encanador, minha conta está vindo muito alta. Você sabe por quê? Não faço a menor ideia. Eu tenho uma expectativa difusa. Ele vai procurar e vai encontrar se tem vazamento, se o relógio está descalibrado, né, o medidor está descalibrado. Qual é o problema disso tudo? Ele vai fazer isso. Agora, eu posso dizer para ele, olha, minha conta está vindo muito alta. E eu tenho a minha parede do banheiro, ela está totalmente mofada, bolorada. Então tem um vazamento lá. Então você pode consertar para mim? Então isso aqui é o quê? É uma expectativa explícita. Eu sei qual é o problema e eu contrato alguém para resolver esse problema. Aí o cara vai dizer assim, olha, mas não dá para fazer. Eu vou ter que derrubar a parede. Então eu posso medir ali na realista e não realista dessa situação do serviço aí. Tá? E a terceira são as expectativas implícitas. Ó, uma foi explícita, outra vai ser implícita. Olha ali.
Expectativas implícitas referem-se a elementos de um serviço que são tão óbvios para os clientes, tá? Implícito para mim. Olha aqui. Refere-se a elementos de um serviço que são tão óbvios para os clientes. Quando eu chego na organização e digo, olha, seu problema tá ali, por que você não faz isso? Ah, mas isso eu sabia, então por que não faz? Precisa alguém de fora vir e despertar em você essa situação para que você possa fazer. Então eu tenho uma expectativa implícita. Eu sei, mas eu não falo, mas eu guardo comigo. Eu até estava falando aqui que a minha mãe teve com Covid, ela escondeu por uns 3 dias, até que não aguentou mais. Falou, ai, não tô bem. O que você tem? Eu tô com sintoma de Covid. Então vamos pro hospital na hora, né? Já fomos lá, já fez o exame, já confirmou. Eu sabia, mas não falava. Ficava quietinha ali, né? Então na organização acontece muitas coisas assim. Às vezes o cliente sabe e não faz. Ou espera alguém despertar, ou espera vir alguém, ou ele paga pra gente ir lá falar pra ele fazer. E ele sabe disso. Então ela é mais implícita aqui, implícita, interna, explícita, externa. Eu já falo logo o problema. Tá vazando. Implícita, eu acho que tá vazando, mas não vou falar nada não. Vou ver se ele descobre. O cara vem, olha, confirma. Confirmou. Confirmou a minha ideia. Então ela é implícita aí, neste caso. Tá bom? Certo? Aí qualquer dúvida aí, gente, vocês me perguntam. Então o modelo das expectativas é essa. Você tem 3 expectativas. Nós vimos lá a dinâmica, né? Que o cliente ele pode esperar, né, os aspectos dos estágios posteriores, que são diferentes dos anteriores, né? E aí eu criar essa expectativa. Agora, como que é a dinâmica? Ela é difusa, quando eu não tenho a menor ideia, quando ela é explícita, quando eu sei e ainda falo, e quando ela é implícita, quando eu acho que eu sei, eu pelo menos imagino, inclusive eu estava correto. Essas aí são as 3 coisas dinâmicas aí, né? E agora nessa próxima aqui a gente vai ver o retorno. Pode dar uma olhadinha ali, ó. Coloquei aquele sujeito com o globo em cima do dedinho, né? E aí eu termino essa questão das expectativas e entro no retorno sobre os serviços e relacionamentos. Vou falar um pouquinho de custos agora. Você pode até dar uma olhada aqui no próximo slide aqui. Eu digo para vocês. Retorno sobre serviços e relacionamentos. Custo de aprimoramento de um serviço. 3 exemplos aqui. 3 coisas para a gente estudar. Primeiro, erroneamente considera-se que o aumento na qualidade leva à perda de produtividade. Isso aqui é um erro comum. Tá? Segundo, qualidade de graça. Sabe-se que as empresas gastam aproximadamente 20% de suas receitas fazendo coisas erradamente e tendo de corrigir esses erros. Nós consultores agradecemos. Claro que não, né? E outro, aumentar a qualidade pode economizar dinheiro e até aumentar lucros. Olha, pessoal, custo de aprimoramento de um serviço. Aprimorar, né? Eu estou empregando a qualidade no serviço, estou tentando melhorar a condição do serviço, existindo ou não a qualidade, mas eu tenho um custo para fazer esse aprimoramento. E eu tenho também algumas desinformações que eu acho que eu vou gastar, que eu acho que eu tenho despesas em determinadas situações aqui, quando eu estou trabalhando qualidade ou o próprio aprimoramento, e é uma falsa sensação, é uma falsa resposta. Tá? Meu pai sempre dizia para nós assim, olha, ninguém perde ser honesto. Tá? Quem perde é o desonesto, o mentiroso. Se você contar uma mentira, se você for desonesto, você vai ser descoberto e você vai queimar a cara. Depois ninguém confia em você mais. E a verdade doa quem doer é verdade. Uma vez falado, você pode manter.
É verdade? Não é? Às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Tem isso também, tá bom? Vamos lá. Qual que é o custo do aprimoramento de um serviço? O autor diz, erroneamente considera-se que o aumento da qualidade leva à perda de produtividade. Isso não é uma verdade. O que pode ocorrer nessa situação e que algumas pessoas interpretam é assim, ó. Eu acabo aumentando critérios, processos para melhorar a produção do meu produto, e isso faz com que eu tenha um cuidado maior e que eu posso ou não levar um tempo maior para produzir, porque eu tive mais cuidado, mais controle, mais avaliação. O pensamento é que se eu fizer tudo isso aqui eu vou diminuir minha produção. Não. Se você normatizar, se você colocar todos os critérios de produção, dos processos da produção, de uma forma em escala, em sequência, você não vai ter problema de perder em produtividade. Talvez no início, para você adequar isso, ocorra um pequeno atraso. Mas depois que tiver normatizado, ou depois que tiver no processo, aí a coisa anda sozinha. Então isso aí é um erro achar que o aumento da qualidade leva a perda de produtividade. Vou ter que dar muito mais atenção, então não vou fazer isso. É um erro. Porque às vezes você pode até produzir menos, mas você vai ter um lucro maior porque você vai vender mais ou você vai valorizar economicamente, monetariamente esse seu produto. Então não pensa dessa forma não. O autor está muito certo quando ele traz essa consequência para nós aqui. Bom, segunda coisa, pode até olhar ali, ó. Qualidade é de graça, foi colocada entre aspas, porque palavra na íntegra, né? Parafraseando o autor. Qualidade é de graça. Sabe-se que as empresas gastam aproximadamente 20% das suas receitas fazendo coisas erradamente e tendo que corrigir esses erros. Então, olha só. A qualidade é de graça, o resultado dela, depois que você está aplicando, depois que você está trabalhando normatizado, pensando da forma correta, estudando todas essas situações, o que vem acontecer? Só lucro, você não vai ter prejuízo. E se tiver, você corrige rápido, porque você está por dentro, você está sabendo o que está acontecendo. Então a qualidade é de graça, gente. O importante é você colocar, pregar, você fazer acontecer. Existe pesquisa aqui que o Gromos colocou aqui, dizendo que 20% das empresas aproximadamente gastam 20% de suas receitas fazendo coisa errada. E aí, o retrabalho, tem que refazer. Já contei uma história para vocês anteriormente, do cara que chega e fala, professor, preciso que você faça um trabalho para mim na empresa lá, quanto vai custar? Aí você fala 10, aí o cara, tem um cara mais barato que faz por 5, faz com ele. Aí ele gasta os 5 com ele, vem te contratar, aí você cobra 20. Ele fala, mas por que não era 10? Não, é 10 para fazer e 20 para corrigir. Aí ele gasta 25 nos 10 que ele ia gastar. Entendendo? Parece fazer muita coisa errada. É difícil não errar. A gente erra como pessoa, a gente erra como pai, a gente erra como irmão, amigo, a gente erra como professor. Todo profissional vai ter uma margem de erro. Só que quanto mais experiência, mais estudado, mais entendido o processo, menos erros você vai ter. Tá bom? Tá certo. E a outra, olha, dá uma olhadinha ali, ó. Aumentar a qualidade pode economizar dinheiro e até aumentar lucros. Veja, pessoal. Aumentar a qualidade pode economizar dinheiro e até aumentar o lucro. Por quê? Explica para mim por quê. Quanto mais qualidade eu tiver, melhores resultados eu terei. Produtos melhores,
produtos normatizados, que vão ter uma sequência no processo, que vão desenvolver, fazer tudo aquilo que é correto em relação a isso aqui. Não vou colocar no mercado produtos com defeitos, com quebras, com atrasos, porque se eu tenho qualidade, eu vou ter que trabalhar naquelas normas, naquela normatização, né? Então eu posso ter o quê? Um aumento da confiabilidade, a valorização de tudo isso aqui e, como consequência, um aumento dos lucros. Tá entendendo, gente? Veja que importância, que grau de importância a gente tem relacionados a tudo isso. Quanto mais qualidade, mais lucros. Ah, não, eu conheço casos aqui, os caras fizeram programa de qualidade, meteram um monte de coisa ali e, por fim, fechou a empresa. Bom, houve má gestão também. A situação na empresa já não ajudava, então você tem uma porção de coisas envolvidas aqui que acaba dando ou causando esse prejuízo, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha, nós vamos terminando essa aula aqui. Eu tenho bastante material, não esqueçam da palavra-chave, aqui ou aqui, um dos dois eu vou colocar aqui, né? Porque isso aqui vai gerar, né, a presença, pontos para vocês aqui de participação, tá? Essa aula de hoje, todo esse material está no meu canal. Pera, antes disso aqui, antes de eu falar do canal, se tiver alguma dúvida, qualquer probleminha aí, qualquer coisa, manda um e-mail para mim, eu respondo para vocês, ou WhatsApp e tal, e ainda incluo na próxima aula para tirar a sua dúvida. Todo esse material, essa aula aqui, está no meu canal Alex Scaparelli, canal do YouTube Alex Scaparelli. O link está lá no Portal Ava, você pode entrar lá no Portal Ava, clica lá no link, vai mandar você pro YouTube. Clica no link, não clica lá na telinha, senão não dá para você curtir, coisa e tal. Dá uma curtidinha lá para saber que você teve lá. Aí eu vejo lá, pô, teve aqui, assistiu, tem a visualização e tal. Isso aí tudo ajuda a gente aí em vários fatores, tá? Beleza? Outra coisa, esse material aqui tá no meu canal Alex Scaparelli e eu tenho um canal profissional que é Planeta Marketing Oficial, tá? Então é o meu canal profissional do YouTube. Lá eu tenho um programa que chama Aprendendo Fácil, programa de episódios, curta duração, 5, 6, 7 minutos aí no máximo, com conceitos para vocês poderem buscar algumas respostas e alguns termos aí da administração e do marketing, tá bom? Todo esse material do Planeta Marketing Oficial, e em breve essas aulas que eu estou colocando no Alex Scaparelli vai estar lá no meu site, planetamarketing.com.br, é o meu site da minha consultoria, da minha agência de marketing, planetamarketing.com.br. Então logo até essas aulas aqui estarão lá. As do Planeta Marketing já estão todas, elas podem visitar. Bom, então isso é essa aula aqui, né? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, né, nos pergunte. Eu sou o professor Alex Scaparelli, o nosso curso de administração nos períodos 4º, 5º e 7º da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória. Um grande abraço e até a próxima semana.